Shazam! Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Tom Tyler foi um ator estadunidense nascido no dia 9 de agosto de 1903 em Port Henry, estado de Nova York. Ele era descendente de imigrantes poloneses e o seu nome de batismo era Vincent Markowski, portanto Tom Tyler era nome artístico. Ele teve uma carreira cinematográfica bastante longa. Ele começa nos anos 1920, especificamente no filme hoje considerado perdido, The Eagle's Talons, que chegou a passar aqui no Brasil. Era um seriado em 15 capítulos que aqui no Brasil chegou a passar como As Garras da Águia. Como eu disse, essa série é considerada perdida, e o que é curioso pensar é que esse filme, essa série de 1923, era uma série muda. Ou seja, Tom Tyler é um daqueles atores que pegou a transição do cinema mudo para o cinema sonoro, para o cinema falado. Inclusive, nessa sua primeira participação, ele era um figurante, era um extra. Ele nem sequer foi creditado pelo filme, mas tem-se essa informação de que foi ali a sua estreia. Ao longo da sua carreira, Tyler participou de mais de 100 filmes, chegando inclusive a fazer participações em séries de televisão. Do alto do seu 1,87 m de altura, Tyler era um cowboy perfeito. Ele fez vários filmes do chamado Western B, né? Ou os filmes de faroeste, o famoso Bang Bang, como aqui no Brasil a gente chamava. E aí é importante a gente dizer por que Tyler nunca chegou a ser um ator do primeiro escalão de Hollywood. Acontece que nessa época era muito comum que as sessões de cinema fossem sessões duplas, onde você tinha o filme principal e você tinha um filme complementar. Esses filmes tinham diferenças inclusive na sua produção. A produção dos filmes complementares era uma produção de baixo orçamento, muitas vezes ligada às produtoras dos filmes principais, mas era uma produção menor. Então os atores não eram tão bem pagos, os efeitos práticos disponíveis eram um pouco mais simples. Entretanto, esses filmes acabaram sendo muito importantes para a fundamentação do hábito de ir ao cinema. E daí é que surge a expressão filme B. Você tinha o filme classe A, o cinema classe A, que era o filme principal, e você tinha o filme B, que era esse filme de complemento. É nesses filmes B que Tom Tyler vai se tornar relativamente conhecido. Ele teve vários papéis nesses filmes. É importante dizer que quando a gente pega a filmografia de Tyler, a gente descobre que ele participou, né, de tantos filmes, né, mais de 100 produções. Ele chegou a participar de algumas grandes produções, mas sempre como um figurante. Por exemplo, você vai tê-lo em filmes dirigidos pelo John Ford, que é considerado o mestre do cinema de western dos Estados Unidos. E ele também fez uma participação no Ben-Hur, de 1925, filme mudo ainda, participação não creditada, e, curiosamente, ele faz um personagem secundaríssimo em E o Vento Levou. Então é interessante porque ele estava ali na indústria de cinema, mas nunca chegou a ser um dos grandes astros do seu tempo. Apesar dele ter feito muitos filmes de western, muitos filmes de cowboy, curiosamente, os dois papéis pelos quais Tom Tyler é mais lembrado são de fora desse nicho. Em 1941, Tom Tyler protagonizou a série cinematográfica The Adventures of Captain Marvel, onde ele interpreta o personagem criado para os quadrinhos. E, gente, a gente vê essa série hoje, poxa, vamos levar em conta, é uma série de 1941, o próprio Capitão Marvel, né, na época Capitão Marvel, hoje ele é conhecido como Shazam, era um personagem que
ainda estava sendo solidificado. Então a série tem muito mais uma pegada de aventura do que propriamente de super-herói, mas ainda assim chama atenção a gente ver a entrega do Tom Tyler no personagem. Ele realmente levava a sério aquilo que ele estava fazendo, e isso para um ator da sua época não devia ser nada fácil. Afinal de contas, ele está interpretando um personagem de roupa colante no corpo. Nessa série, quem interpretava o Billy Batson era o Frank Coughlin Jr., que realmente era muito mais baixo que o Tom Tyler. Afinal de contas, Tom Tyler era esse homem gigantesco, né, de 1,87 m de altura. Algumas fontes dizem que ele tinha 1,89 m, e de fato, quando Billy Batson dizia a palavra mágica, Shazam, você tinha todo aquele efeito de corte, aquele efeito prático da época, e você percebia, né, a diferença no tamanho, né, a diferença e a imponência de Tom Tyler interpretando o Capitão Marvel. Era uma série bem interessante, até com muita ação. E em 1943, Tom Tyler interpretou ninguém mais, ninguém menos que o Fantasma. A série The Phantom foi uma dessas produções da Columbia que trouxe o personagem de Lee Falk pela primeira vez em carne e osso nas telas. Era uma série de 15 episódios com direção de B. Reeves Eason e tinha roteiros de Morgan Cox, Victor McLeod, Sherman Early Love. Algumas curiosidades dessa série, a gente já fez comentários sobre ela aqui. Você tem a Jeanne Bates fazendo o papel da Diana, e você tem Ace, o Cão Maravilha, que aqui no Brasil a gente conhecia como Rin Tin Tin, fazendo Capeto. A série tomou várias liberdades em relação ao cânone do Fantasma, mas levando em conta que naquele momento o personagem ainda não tinha nem 10 anos de criação e, honestamente, o Lee Falk ainda estava construindo esse cânone, é de se compreender. O Tom Tyler faz o personagem Geoffrey Prescott, que depois de se tornar o Fantasma, ele é o 21º Fantasma, é filho legítimo do Fantasma anterior, ele adota o nome de Walker. Como era uma série em capítulos, havia necessidade de manter o público interessado no desenvolvimento da história. É por isso que cada episódio termina com um gancho para o episódio seguinte. Geralmente é uma fórmula que deu super certo durante décadas. Geralmente você vê o personagem principal em grande perigo, né? E aí acaba o episódio. Isso para deixar o gancho, para deixar as pessoas curiosas com o que aconteceria no próximo episódio, e aí a pessoa tinha que voltar na semana seguinte ao cinema. Aliás, é uma ótima maneira de fidelizar o público e gerar engajamento, vocês não acham? Quando você olha para o Tom Tyler trajado como fantasma, honestamente, você tem a real dimensão desse personagem. Como o Tyler era um homem grande, era um homem forte, ele conseguiu dar uma imponência, uma presença ao fantasma que, honestamente, eu acho que até hoje ninguém conseguiu. Nem o Billy Zane, nem o Ryan Carnes, que interpretaram o fantasma posteriormente, conseguiram dar esse sentido de imponência que o personagem merece. É perceptível na atuação de Tyler que ele realmente quis dar ao fantasma o ar de um herói aventuresco. E é interessante que talvez aí tenha servido, tenha valido, né, a experiência dele como um herói de westerns, como um personagem de westerns. E é muito bacana a gente ainda hoje ver essa série que está disponível inteirinha no YouTube. Mas se você é feito eu, que gosta de mídia física, há uns anos atrás, essa série foi lançada aqui no Brasil em DVD, tá? É um DVD duplo e, sinceramente, ainda é relativamente fácil de você encontrar esse DVD nas lojas virtuais. Então, olha, vale super a pena. Existe uma biografia de Tom Tyler que é inédita no Brasil, uma biografia de 2005, chamada The Tom Tyler Story, From Cowboy Star to Superhero. Foi escrita pelo Mike Chapman e Bob J. Copeland. Eu encontrei uma entrevista do Mike Chapman no YouTube, onde ele comenta sobre o trabalho do livro e fala algumas coisas sobre a vida de Tom Tyler. Num dado momento, o entrevistador perguntou a ele o seguinte:
qual foi o melhor papel de Tom Tyler? E aí o Chapman diz assim, olha, eu tenho aqui na minha parede um monte de pôsteres e fotos dos seriados de western pelos quais eu sou apaixonado. Eu também tenho uma parede repleta de coisas do Capitão Marvel, que é o meu personagem, é o meu herói favorito dos quadrinhos. Mas eu tenho que dizer que se teve um personagem para o qual Tom Tyler nasceu, esse personagem foi o Fantasma. Ele se encaixou perfeitamente como esse herói mascarado das selvas. Então é bacana que a gente vê o próprio biógrafo do Tom Tyler dando destaque ao Fantasma, ao trabalho que Tyler fez como o espírito que anda. Depois de fazer o Fantasma, Tyler continuaria sua carreira, mas sempre como um ator do segundo escalão de Hollywood. Ainda assim, ele atuou até 1953, um ano antes dele falecer. Ele foi diagnosticado com artrite reumatoide, que acabou limitando um pouco os trabalhos dele, e foi viver com a irmã em Detroit para cuidar da saúde, e acabou falecendo em 1954, aos 50 anos de idade, de insuficiência cardíaca. Seu corpo foi sepultado no Mount Olivet Cemetery em Detroit, e é interessante que a sua lápide traz um desenho dele trajado como cowboy, que foi o tipo de personagem que ele mais fez ao longo da vida. A minha intenção nesse vídeo é prestar uma homenagem ao Tom Tyler, porque eu compreendo que ele teve um papel marcante na indústria do cinema. Embora nunca tenha sido do primeiro escalão de Hollywood, não dá para ignorar o fato de que, primeiro, Tyler foi aquele que pela primeira vez interpretou um personagem dos quadrinhos, um herói dos quadrinhos. Não estou contando aqui as adaptações de Flash Gordon, não estou contando as adaptações de Buck Rogers, porque aqui a gente está falando de um super-herói. Foi o primeiro filme de super-herói, a primeira série cinematográfica de super-herói foi As Aventuras do Capitão Marvel. E também não podemos ignorar e esquecer o fato de que Tom Tyler foi o primeiro ator a interpretar o Fantasma no cinema. E me arrisco a dizer, ainda é o melhor que já passou pelo manto do espírito que anda. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon, pelos links do Fantasma Brasil que ficam na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?